Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Primos Repórteres, a voz do povo, a voz do povo. No dia em que São Tomé e Príncipe registrou o total de 28 casos de mortes por Covid-19, o governo decidiu encerrar as escolas, igrejas e adotar uma série de novas medidas para combater a propagação do vírus no país. Vamos escutar o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Wando Castro, com o anúncio das novas medidas. Como sabem, nas últimas semanas nós temos sido confrontados com um aumento exponencial dos casos positivos ao Covid-19 em São Tomé e Príncipe e também, desde o início de fevereiro, os óbitos diários também têm acontecido com alguma frequência. Nesses termos, o governo tem acompanhado a situação, tem analisado e avaliado o contexto atual da pandemia, naturalmente tentando fazer sempre o equilíbrio necessário entre as medidas sanitárias que se impõem e também o aspecto econômico e financeiro que não deve ser nunca descurado, sobretudo num país com as dificuldades e carências que nós temos em São Tomé e Príncipe. Neste sentido, o governo convocou ontem de urgência o Comitê de Crise, com a participação de quase todas as direções do Ministério da Saúde e membros do governo, membros do Comitê de Crise, e foram produzidas algumas recomendações depois de analisadas e apresentada a situação epidemiológica do país. Assim, o Conselho de Ministros, reunido hoje, assumiu algumas medidas restritivas que teremos que implementar a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de março, e estarão em vigor nos próximos 15 dias. Como eu disse no início, a nossa responsabilidade é fazer este equilíbrio necessário. Por um lado, salvaguardar e garantir as condições sanitárias do povo, mas por outro lado, também criar todas as condições para que haja o bem-estar econômico e social para evitar outro tipo de consequências que possam advir desta situação de pandemia que nós enfrentamos há quase um ano. Assim foram tomadas hoje em Conselho de Ministros as seguintes medidas que podem e estarão balizadas ainda na situação de calamidade que está em vigor até terça-feira próxima, dia 2 de março. Primeiro, suspensão das aulas de ensino diurno e noturno em todos os estabelecimentos públicos e privados. Suspensão da realização dos cultos e missas também. Encerramento dos estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, quiosques e padarias às 17 horas. A partir desta hora podem funcionar em regime de take-away, pelo menos os restaurantes, bares e padarias. Apenas as farmácias e bombas de combustíveis poderão funcionar em horário normal. Os funcionários públicos continuam a trabalhar até às 13 horas em sistema de presença alternada, salvo os serviços essenciais do Estado que praticarão um horário normal de funcionamento. Os funcionários públicos com filhos menores de 10 anos beneficiarão de uma licença especial para ficar em casa e tomarem conta dos seus filhos. Os mercados municipais passarão a funcionar em regime de venda alternada, respeitando naturalmente as medidas gerais sanitárias, sobretudo o uso de máscaras obrigatório. Quer dizer que em alguns dias serão algumas paleias a vender e noutros dias serão outras em venda alternada. Fica também proibido a ida às praias, mesmo que seja apenas para simples mergulhos.
como forma de evitar a aglomeração. Estão também suspensos a realização de cerimônia de batizados e casamentos durante os próximos 15 dias, tanto a nível civil como a nível religioso. Proibição de realização de reuniões e palestras com mais de 25 pessoas, exceto naturalmente as sessões plenárias da Assembleia Nacional, caso se justifique. Aumento das coimas aos prevaricadores e, em caso de infração grave, serão enquadrados nos crimes de desobediência e crimes de atentado à saúde pública, nos termos do Código Penal. Manter-se-á a obrigação de uso de máscaras nos veículos privados e públicos, nos espaços privados e públicos de atendimento ao público e nos estabelecimentos comerciais durante o horário de funcionamento. Essas são algumas medidas gravosas que o Governo assumiu hoje em Conselho de Ministros, face ao contexto atual em que nós estamos a viver, como uma forma de criar as condições para, pelo menos, estancar o nível de contágio que estamos a viver neste momento. E, de qualquer forma, todavia, informo que haverá na próxima terça-feira, dia 2 de março, mais uma reunião de alto nível com todos os órgãos de soberania no Palácio do Povo, presidido por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, em que estes dados todos serão novamente avaliados e há a possibilidade de, eventualmente, podermos assumir medidas mais gravosas. Porque, como sempre dissemos, o problema da pandemia de Covid-19 não é só um problema do Governo, é um problema do Estado santomense. Portanto, contamos com a colaboração de todos para ultrapassar o mais rapidamente possível essa situação. Informar também que foi decidido, a nível do Conselho de Ministros, alocar uma verba especial de urgência para o Ministério da Saúde, para que haja uma intervenção a nível do Hospital Central, do Hospital de Campanha e do Laboratório de Referência, para reforçar também a capacidade de resposta dos profissionais da saúde. Portanto, é tudo quanto tenho a informar. Lembrar que essas medidas entram em vigor na segunda-feira, dia 1 de março, vão prevalecer nos 15 dias seguintes e, naturalmente, findo este prazo, iremos fazer uma nova avaliação da situação, da evolução da pandemia e, como sempre, assumiremos as nossas responsabilidades e tomaremos as medidas que se impuserem na altura. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo.